Esporte Espetacular já está de volta e sem perder tempo, bora embarcar com a gente nas aventuras pelo Rio das Velhas, um dos principais rios das nossas Minas Gerais. No último domingo, aqui no Esporte Espetacular, começamos a contar uma história que teve início na nascente do Rio das Velhas, em Ouro Preto. Estamos percorrendo o curso do rio, praticando vários esportes, conhecendo os moradores locais e vivendo as delícias da nossa cultura mineira. Essa aventura continua agora. Bora para mais um rolê de caiaque no Rio das Velhas. Agora, dessa vez, a gente está em Acuruí, um distrito de Itabirito. A gente vai percorrer um trajeto aí de cerca de 2 quilômetros. Vocês vão ver para onde a gente vai. Que isso, hein, Giovana? Chegaram? Chegamos! Bora lá! Bora lá! Isso aí! Bem-vindos ao CTA do Arjô! Aí sim! Nossa primeira parada é no Centro de Treinamento do Instituto Arjon. Um local que oferece estrutura de graça para quem pratica o triatlo. E esse é Thiago Vinhal, um dos principais nomes do esporte no Brasil. O triatlon é uma modalidade que une 3 outras modalidades: natação, bicicleta e corrida. A maior dificuldade que eu vejo hoje em dia para os triatletas é conseguir um lugar com uma lagoa desse jeito, né, com uma profundidade ideal, com segurança. Sou atleta de triatlon aqui de Itabirito, da equipe ITT. Esse ano vai fazer 5 anos que eu estou na modalidade. Foi logo após o final da pandemia ali, onde todo mundo estava correndo atrás de um esporte, uma atividade, que eu entrei nessa loucura e estou por aqui até hoje. Meu nome é Felipe, eu tenho 12 anos e sou atleta de triatlo. Tem alguém que te inspira? Thiago Vinhal. Ei, Filipinho! Ei, Bora? Bora treinar? vamos. Tá bom, bora. Vamos junto! Let's push, Filipinho! Vamos que vamos! Bora! Quando a gente tá aí no pedal, passa um profissional, a gente acelera para tentar pegar a roda ali, para poder ir atrás dele, tietar um pouquinho aqui, tirar uma foto. E isso dá uma motivação, faz o esporte crescer. A garotada que tá vindo aí se motiva, se espelha neles. E o esporte só tem a ganhar, a região então nem se fala. Tem uma estrada que é beirando o Rio das Velhas, ela tem 4,5 km de extensão. Ela é toda de calçamento de terra batida. É a principal pista de corrida nossa hoje lá. Corrida é endorfina, né? Corrida é movimento, né? E vida é movimento. Então a gente tem que escolher, quero viver ou quero sobreviver? Né? Se a gente quiser sobreviver, a gente vai ficar aí, né, sentado, no conforto. Se a gente quiser viver, a gente tem que colocar esse sentido de movimento, né, de transformação na nossa existência. E hoje o nosso foco é o quê? Trazer novos atletas, mostrar que o triatlon é inclusivo, que ele traz de todas as faixas etárias. Ele hoje é o nosso atleta mais novo, com 12 anos, já competiu mais de 2 vezes, fez provas já de triatlo e tá aí. Você não precisa de ter bike a melhor do mundo, você não tem que ter tênis de placa de carbono, não tem que ter tomar isso, não tem que tomar aquilo. Não. O que eu posso fazer agora? Eu tenho condição de fazer o quê? Né? O mais importante é você tomar uma decisão de se desafiar e aí ir organizando os recursos que você tem e a comunidade que você tem. No mesmo centro de treinamento, há espaço para quem gosta de algo mais radical em cima de uma bike. Sou da região aqui de Itabirito, Minas Gerais, né? É uma região belíssima e riquíssima para a prática dos esportes em geral, onde tem o Rio das Velhas, né? Sou praticante há mais de 30 anos de mountain bike.
XCO é uma pista hoje considerada olímpica, né? No cenário olímpico aí, onde tem as provas internacionais. É uma pista que aproximadamente uns 4 quilômetros de pista, né? Então, onde tem muito salto, muito obstáculo. A paradinha agora é para conhecer a culinária da região. Prepare-se para descobrir sabores únicos e tradições gastronômicas que ajudam a fazer de Acuruí um lugar especial. Fiz um frango ao molho pardo, só que ao invés de eu usar o sangue para o molho pardo, eu usei a jabuticaba. A gente tem visto que o turista hoje, ele que visita o nosso cantinho, o que eles têm? Eles estão muito além dessa coisa de olhar a paisagem. Eu quero vivência, eu quero coisa nova, eu quero ver. Então a gente começa a descobrir certas coisas usando criatividade para que as coisas aconteçam. A gente resolveu abrir a porta da nossa casa, né, para as pessoas entenderem um pouquinho o que é a criação dos búfalos e a produção dos próprios derivados. Meu pai, ele sempre foi caseiro aqui na região. Conseguiu adquirir sua casa própria, que é essa casa aqui, com 52 anos de idade. E aí ele veio para cá e começou a criar gado comum. Só que aí o gado não se adaptou à margem do rio, porque a gente está muito próximo do Rio das Velhas. Aí ele foi e comprou um casal de búfalo. Em busca de novas oportunidades, a família decidiu receber os turistas e vender os produtos feitos com leite de búfala. Hoje a gente tem aqui o leite in natura, né, só pasteurizado, o queijo frescal, que foi o primeiro queijo que a gente começou a produzir aqui no Recanto, e aqui a gente tem a mussarela, ela em palitinho e o nozinho. E além dos derivados, né, do leite de búfala, a gente fez algumas merendas caseiras, que são o pão, bolo de cenoura e o bolo de milho. Agora bora comer. Já pode comer. Eu aprendi a nadar no Rio das Velhas, hoje as minhas meninas nadam aqui no Rio das Velhas, passam de cavalo, montada num cavalo no Rio das Velhas. Aqui é um pedacinho do paraíso. É nesse paraíso que a gente vai para mais uma aventura. Um dos esportes que também dá para praticar aqui no Rio das Velhas é o stand-up paddle. O que é isso, Rodrigo? Como é que faz para equilibrar nesse negócio? Então, o stand-up paddle é uma modalidade da canoagem que é uma prancha, né? Igual uma prancha de surf, só que mais larga. Você começa remando ajoelhado, depois você pega uma segurança e passa a remar em pé. Nosso intuito maior é fazer com que os visitantes se apaixonem pela água e se tornem protetores desse espaço aqui que é tão importante para nós. No meio do caminho, a represa Rio de Pedras, construída em 1908 para fornecer energia elétrica a Belo Horizonte. O reservatório tem um volume de mais de 600 mil metros cúbicos, só que a maior parte está com lama e sedimentos. O processo erosivo é ampliado pela ação humana. E o reflexo disso foi ir assoreando rapidamente, porque o rio carrega sedimentos. Só que, nesse caso, a velocidade é muito grande. Por isso, hoje, a quantidade de energia elétrica gerada é pequena. Cada vez mais trabalhar para proteger as nascentes, para proteger e melhorar o uso e ocupação desse solo, para que essas bacias possam cada vez menos levar sedimento.
Há cerca de 3 anos a gente iniciou um trabalho de águas abertas aqui em Acuruí. Na piscina você entrou, se a piscina está 28 graus, vai ser 28 graus do início ao fim. Em águas abertas não. Você de repente começa com 25 graus, passa para 19, sobe para 28, você começa com sol, termina com chuva, no início tem corrente a favor, depois passa a ter corrente contra, vento. Andréia sentiu essa diferença quando nadou na represa Rio de Pedras pela primeira vez. Eram 500 metros, vou tentar, só que no dia da prova, era um dia de agosto, muito frio, chuvoso, a água estava muito gelada. Assim que eu pulei na água, não consegui dar mais do que 10 ou 11 braçadas, né? Mas isso foi mais um desafio e a partir de então não parei de treinar, porque estar junto da natureza é tudo de bom. Mesma represa em Acuruí. Nesse momento nós estamos iniciando uma aula de vela, né? A gente tem um projeto das aulas de vela para iniciantes. Estamos esperando bater um ventinho para a gente velejar um pouquinho aqui. Vela é um esporte bem independente de natureza, né? Então assim, bater uma rajada a gente aproveita. Uma represa segura, uma represa bonita, agradável, a gente não tem barulho, não tem nenhum tipo de poluição, né? A gente segue em Itabirito, só que na região do Chaparral. A partir daqui, o Rio das Velhas ganha mais velocidade, ideal para essa turma. A nossa produtora, Luciana Machado, embarcou nessa. Bora ser feliz! Passamos em trechos que não tem problema nenhum. E, inclusive, tem várias piscinas naturais, mas o rio vai encontrando com as cidades e vai perdendo essa qualidade de água. Então, aos poucos, com certeza, quando eu chegar em rio acima, não dá para nadar. Na região metropolitana de Belo Horizonte, encontramos o ponto mais crítico do rio, onde os desafios ambientais são mais evidentes e urgentes. Muitas indústrias, um adensamento populacional, consequentemente, maior volume de esgoto é gerado e ainda uma deficiência gigante do tratamento ao longo de alguns municípios. Ao longo dos anos, Belo Horizonte foi avançando, tanto é que nós temos 70% de tratamento de esgoto, mas esse 30% ainda ele compromete, né, só olhar para o rio, o quanto que a água está prejudicada. Se tiver um esforço muito grande, a gente consegue reverter isso. E eu, apesar desses anos todos, eu acredito. Porque eu acho que a função de cada um de nós é fazer uma parte, uma pequena parte que somada tem um resultado muito grande. Linda reportagem, né? Igual o nosso Rio das Velhas, que precisa ser preservado, e nós temos algumas respostas. Sobre a poluição no Rio das Velhas, a Copasa disse que desde 2017 investiu 17 milhões e meio de reais na recuperação da bacia do Rio. A empresa é responsável pelo esgotamento sanitário de 28 dos 51 municípios da bacia, sendo que 24 já possuem estações de tratamento de esgoto. A estação de Sabará está em obras para direcionar os esgotos para a estação Arrudas. A meta é ter 90% da população com esgoto coletado e tratado até 2033. A Prefeitura de Sabará informou que está implantando um projeto para desassorear o Rio das Velhas. A Prefeitura de Nova Lima informou que intensifica ações de educação ambiental nas margens do Rio das Velhas, além de plantar e recuperar áreas degradadas. Disse também que autua e multa empresas que poluem o rio. Já a Prefeitura de Belo Horizonte disse que realiza a limpeza do Ribeirão Arrudas e também do Ribeirão do Onça, dois dos principais afluentes do Rio das Velhas, pelo menos 3 vezes por ano.
A Prefeitura de Itabirito, Raposos e Ouro Preto não responderam. Também procuramos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, mas não recebemos nenhuma resposta até o momento. Galera, tem que fazer uma